Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos, essa série de aulas para nós continuarmos estudando para a prova de auditor fiscal do trabalho e vamos continuar conversando aqui sobre a parte de direito do trabalho. E hoje, pessoal, eu vou conversar sobre contrato de trabalho, principais características do contrato de trabalho, pessoal, porque é na base que a gente acerta as principais questões. E se você está conversando sobre direito do trabalho, quer gabaritar ou fazer o máximo de questões possíveis, não perdendo pontos desnecessários em direito do trabalho, você precisa certamente conhecer esse tema basilar, que é direito do trabalho. Perdão, que é contrato de trabalho. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações. Peço também que vocês dê um like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo com outras pessoas, porque muitas vezes essa aula de hoje é a aula que vai ajudar não só você, como também o colega que vai fazer essa prova de auditor fiscal do trabalho. Foi como eu disse para vocês, nós estamos na caminhada para essa prova de auditor fiscal do trabalho, esse concurso altamente recomendado e muito concorrido, pessoal. Tenha total certeza que essa prova ela vai ser ali uma prova de alto nível, porque teve muitas inscrições para auditor fiscal do trabalho. Então, você não pode perder ponto em coisa boba, pessoal. Então, nós precisamos conversar aqui sobre contrato de trabalho, as características, e você vai entender alguns detalhes aqui ligados a contrato de trabalho que podem cair, por que não, na sua prova. Quando a gente conversa sobre contrato de trabalho, a primeira ideia que você tem que ter em mente é o seguinte, que em regra o contrato de trabalho ele sempre será a prazo indeterminado. Se vier uma questão desse tipo, a regra do contrato de trabalho é que ele é por prazo indeterminado. Quer outra dica? Por que em regra o legislador e a própria doutrina diz que o contrato de trabalho é a prazo indeterminado? Porque ele está ali respeitando o princípio da continuidade da relação de emprego. Aconselho a você também, se você tiver um tempinho, estude os princípios de direito do trabalho. Isso é muito importante, até porque, como eu sempre falo, como já dizia o professor Silvio Capanema, de Direito Civil, os princípios de direito, eles são a rede de proteção. Quando a lei falta, é o princípio que vai resolver aquela questão. Então você precisa conhecer isso. E quando eu digo que estou falando sobre o princípio da continuidade da relação de emprego, é porque, pessoal, como diz a doutrina, é natural do homem médio que ele sempre permaneça trabalhando naquela empresa. É esse o objetivo que você precisa entender. O trabalhador, ele não vai ficar satisfeito ou ele não vai ficar, de certa forma, confortável ou seguro quando ele está atuando na empresa que tem um prazo já pré-determinado para encerrar o contrato. É assim que pensa a doutrina. A doutrina, ela visualiza esse entendimento. Por isso que o contrato a prazo indeterminado, ele é regra. Mas ele não é a única espécie de contrato. E nós vamos ver aqui, além do contrato a prazo determinado, nós vamos ter, aí sim, o contrato a prazo determinado e também temos, desde 2017,
o contrato intermitente. Esse aí é novidade, que vocês precisam estar atentos ao contrato intermitente. Quando nós vamos começar a conversar sobre contrato de trabalho, pessoal, primeiro lugar que eu falo para vocês é vir aqui, ó, no artigo 443 da CLT. Ele que vai nos nortear quando nós estudarmos sobre contrato de trabalho. Ele fala o seguinte: contrato de trabalho é todo aquele contrato que é realizado de forma tácita ou expressa, escrita ou verbal. O que ele está dizendo aqui? Ele pode ser tácito. Quer ver um exemplo de contrato tácito? Vou dar um exemplo dos estivadores. Se o estivador ele for lá, por exemplo, no porto, e o pessoal estiver carregando lá aquele material, aqueles sacos, aquelas caixas, e ele chegar lá e começar a meter a mão na massa, e os superiores olharem e não falarem nada, entende-se que já aceitou que ele trabalhasse ali para ganhar um valor ali. Eu dei o exemplo do estivador, né? Quando a gente conversa muito sobre o OGMO, mas teria outros exemplos. Qualquer exemplo aqui, se você... Tá? Outro exemplo, você já viu essa possibilidade? É muito comum que nas empresas as empresas transportadoras de imóveis, as empresas de mudança, elas já têm aquele pessoal específico. Mas olha o que eu já vi uma vez. Já vi uma mudança que tinha a equipe da mudança lá fazendo a obra. No dia seguinte, 1 ou 2 funcionários faltaram e, por coincidência, no prédio de frente estava tendo uma mudança que estava terminando. Um cara conhecia o outro, o cara chegou e começou a ajudar a descer os móveis. O dono do caminhão, o dono da empresa, não falou nada. Deixou a coisa seguir. Formalizou-se ali o contrato de trabalho de forma tácita. A forma tácita, pessoal, é aquela famosa frase: quem cala consente. Aí no final do dia, o cara carregou peso, realmente, não tem como dizer que o cara não carregou peso, o cara subiu, desceu, estava de frente para o empregador ali, o empregador não vai dizer que não trabalhou. No final do dia ele vai dar lá, vai repartir, aquele valor vai repartir entre os 3 ou 4 funcionários, inclusive aquele que chegou depois. É o tácito. Além do tácito, a gente tem o expresso, que é falado, ó, você quer trabalhar aqui para mim? O expresso ele pode ser escrito ou pode ser verbal. Você quer trabalhar aqui para mim? Ó, te pago R$100 por dia, te pago R$50 por dia. Esse é o expresso. Pode ser também, como eu já falei, verbal ou escrito. Contrato de trabalho, eu já dei um exemplo aqui, acabei de falar desse exemplo, era o verbal. E o escrito, que é o mais comum, né? Quando você é contratado através de um contrato de experiência, na maioria das vezes, é aquele contrato lá redigido pelo computador, impresso, que é o contrato escrito. Então, você já começa lendo ali o caput do artigo 443 e tem os seus parágrafos lá, e ele vai falar no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, ele vai conversar com vocês sobre contrato a prazo determinado. Então, a primeira parte que você precisa entender é isso: contrato de trabalho, ele pode ser a prazo indeterminado, que é a regra, com base no princípio da continuidade da relação de emprego. Ele pode ser determinado e também pode ser contrato intermitente. Agora, para que nós possamos ir um pouco mais a fundo, e você precisa ir um pouco mais a fundo nos seus estudos, porque esse cargo é um cargo concorrido, você não pode ficar só na superficialidade, você tem que conhecer um pouco mais. É lógico que você não vai conhecer tudo numa simples aula de 20, 30 minutos. Você tem que estudar muito mais do que isso.
Mas esse é o norte que eu quero que você conheça. E cá entre nós, tendo essa base, você já vai estar muito bem encaminhado. Como eu disse para vocês, as espécies do contrato de trabalho, elas são o contrato indeterminado, determinado e o intermitente. Você já entendeu muito bem que o indeterminado ele é a regra. Todo contrato de trabalho, por mais que ele comece em algumas vezes, na maior parte das vezes, por mais que ele comece como prazo determinado, como contrato de experiência, por exemplo, a sua naturalidade é que ele se torne um contrato a prazo indeterminado. Estou falando besteira? Acho que não. Quer entender por quê? Racionalize isso e lembre da sua vida. É assim que a gente aprende direito do trabalho na maioria das vezes. Você começa com um contrato de experiência, que é um contrato a prazo determinado. Ultrapassado aqueles 90 dias, se o empregador não te chamar, e cá entre nós, eu já passei por isso, eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso. Eu já fiquei contando os dias para bater os 90 dias ou 91º dia. Chegava lá em casa e falava, próxima semana vai bater os 90 dias, eu vou ficar quietinho, vou ficar caladinho, que quando ultrapassar, já era. Você já passou por isso, pessoal? Estou aqui brincando com vocês, mas eu já passei por isso, eu tenho que confessar isso para vocês. Já passei por isso e foi mais de uma vez, gente. Às vezes você até se esquece. É tão engraçado isso que às vezes você até se esquece. Na maioria das vezes a gente vive uma vida tão corrida que às vezes a gente até se esquece desses detalhes. Outras vezes não. E é normal para quem trabalha através da CLT ter essa lei de raciocínio. Não vai ser eu que vou chegar para o chefe e perguntar nada não. Vou ficar caladinho aqui na minha. Se ele passar dos 90 dias, um abraço, tchauzinho para ele. É super normal. Ultrapassado esses 90 dias do contrato de experiência, que é um contrato a prazo determinado, no 91º dia, o que aconteceu? Automaticamente esse contrato de trabalho ele se torna de prazo indeterminado, com todos aqueles direitos que você já conhece. Vamos imaginar aquele TRCT, que é a época da rescisão ali, saldo de salário, 13º, de repente proporcional, férias proporcionais, férias integrais se tiverem, ambos acrescidos do terço constitucional, a multa de 40% do FGTS. Olha só quanta coisa que tem no contrato a prazo indeterminado. E é por isso que essa é a regra. Ele automaticamente vira contrato a prazo indeterminado. Mas nós vamos dar uma olhada aqui no contrato a prazo determinado. Olha só aqui, pessoal, temos essas possibilidades. A primeira possibilidade do contrato a prazo determinado, quando nós conversarmos sobre as espécies de contrato a prazo determinado, ele vai dar uma introdução ali no parágrafo 1º do 443, mas ele vai ser mais incisivo ali no parágrafo 2º do artigo 443. E olha o que ele vai falar: considera-se contrato a prazo determinado aqueles que forem de natureza transitória justificada, segundo, de atividades transitórias ou de contrato de experiência. Ele já coloca essas três possibilidades ali, essas três espécies de contrato a prazo determinado. Quando nós conversamos sobre contrato a prazo determinado na modalidade de natureza, ou que a natureza da atividade ou que a transitoriedade justifique, o que o legislador está falando ali? Você quer um exemplo
dessa parte que eu falei, contrato de obra certa ou projeto. Quando ele fala de natureza que a transitoriedade seja justificada, ele está falando daquele contrato ou de obra certa ou de um projeto muito específico ali. O exemplo que eu gosto muito de dar é de licença. Pode ser licença maternidade, pode ser licença médica. Eu gosto de dar, pessoal, esses dois exemplos. Primeiro porque eles são bem comuns. Segundo que eu mesmo já vi essas duas espécies de licença que foram fatos geradores do contrato a prazo determinado em momentos específicos da minha vida. Mas eu vi ali, e eu como advogado trabalhista de setor jurídico, você percebe, você conversa às vezes até com a própria pessoa ali. E ali, olha só, é muito comum que numa empresa, que no escritório, uma funcionária, ela se torne uma gestante. Ela vai trabalhando ali até onde dá, mas chega uma hora que ela não tem mais como trabalhar. Mesmo que ela queira trabalhar até o último dia, véspera do parto, ela vai ter licença maternidade dela. É essa que é a verdade. Ela vai precisar e vai usufruir da licença maternidade. Muitas vezes o trabalho realizado por essa funcionária é tão importante que não pode ficar sem alguém ali. Não pode pegar um funcionário e colocar ali para fazer. Às vezes é muita atividade. E o empregador vai ter que contratar alguém para suprir, nem que seja naquele período de licença maternidade. Esse é o primeiro exemplo. Quando a gente fala natureza da atividade ou de transitoriedade justificada. A segunda possibilidade aqui, pessoal, também diz respeito à transitoriedade, mas é aquela transitoriedade que a gente fala mais de momentos sazonais. O que são aqueles momentos sazonais? São períodos específicos que aquele trabalho aumenta, que aquela demanda ela aumenta absurdamente por conta de algo específico daquela época, de forma sazonal. Dois exemplos clássicos que eu não posso deixar de falar é o que? Natal e Páscoa. Quando você vai no supermercado, um mês antes ou 3 semanas antes da Páscoa, ou um pouco mais, tem um monte de promotor ali, ou repositor, que não é funcionário daquele supermercado. Eles são contratados por aquelas empresas para abastecer, para abarrotar a área de venda. Porque é a época da Páscoa e é a época que as empresas de chocolate mais vendem o chocolate, que é a época do ovo de Páscoa. Se a Páscoa for final de março, como nesse ano de 2024, por exemplo, desde final de janeiro já tem supermercado lá cheio de Páscoa. É lógico que vai aumentando. Final de janeiro vai começando, quando bate aquele fevereiro, metade de fevereiro está abarrotado de ovo de Páscoa, não consegue nem olhar. Não consegue nem caminhar, às vezes é tão apertado os hipermercados ou as outras lojas que acontece isso. É uma época sazonal, que precisa de quantidade de funcionários. Outra época famosa sazonal é o que? É o Natal, quando você vai no shopping, quando você vai naquela loja lá, tá cheio de empregado novo, porque o mês de dezembro é um dos meses que mais vende lá no shopping, nas lojas. Aí é lógico que o empregador ele vai avaliar. Se é uma loja que realmente tenha que ter essa demanda, tenha que ter essa necessidade, ele vai contratar. Seja um, seja dois, seja três. E muitas vezes esses vendedores e essas vendedoras dessa época que se destacam, eles permanecem na empresa, vai encerrar o contrato a prazo determinado. E o que ele vai fazer? Muitas vezes vai assinar o contrato a prazo determinado.
É assim que funciona. Além disso, pessoal, você precisa também ficar atento que uma das espécies mais importantes do contrato a prazo determinado é o nosso bom e velho contrato de experiência. Você precisa estar atento ao contrato de experiência. O contrato de experiência tem limite máximo de 90 dias. Nunca um contrato de experiência ultrapassará o prazo de 90 dias. Esse é o primeiro ponto que você precisa saber. Segundo ponto é que ele não precisa ser necessariamente 90 dias seguidos. Até porque a lei ele já fala, ó, ele tem máximo de 90 dias. Mas se o empregador quiser, ele pode dividir. Ele pode fazer 45 mais 45. O que ele não pode fazer é 45 mais 50. Se a lei está dizendo que o máximo é de 90 dias, ele não pode ultrapassar 90 dias. A lei já diz que ele pode prorrogar por igual período. Então pode ser, por exemplo, uma possibilidade de 45 mais 45. Tem empresa que faz isso. Tem empresa que faz direto 90 dias. E olha só, quando a gente conversa sobre contrato de trabalho, você tem que estar atento também às súmulas do TST. E eu já botei aqui para você dar uma olhadinha lá. A súmula 188 do TST, que fala dessa possibilidade de prorrogação por igual período. O TST já tem esse entendimento. A lei falou, mas precisou de uma interpretação dos tribunais superiores lá do TST. E essa súmula, quem estuda direito do trabalho e faz concurso público, tem que conhecer, sem conversa. A súmula 244 do TST, uma das súmulas mais famosas dos estudantes e operadores do direito do trabalho, que fala de estabilidade da gestante. Lá no item 3 da súmula 244 do TST, sabe o que ele está dizendo para vocês? Vou traduzir, ó. Mesmo que a funcionária tenha sido contratada por prazo determinado, é isso que ela está falando ali, leia-se também contrato de experiência, quando terminar o período do contrato a prazo determinado, não vai encerrar, ela já vai ser estável, ela vai ter o direito à estabilidade gestante. Por que eu falo isso, pessoal? A princípio, provavelmente há mais de 10 anos atrás, quando chegava esse momento, encerrava-se o contrato de trabalho e ela não tinha direito à estabilidade. A gestante geralmente contestava isso, pleiteava a estabilidade e na maioria das vezes o que acontecia? Os tribunais falavam, olha só, você foi contratado a prazo determinado, você já sabia muito bem disso e não há que se falar. Terminou o período contratual, você não tem direito à estabilidade. Só que muitos processos subiram lá para o TST, os entendimentos naturalmente foram mudando, porque isso faz parte do direito, de épocas em época, você sabe que os tribunais eles vão mudando, a sociedade ela vai mudando, não tem nada de anormal nisso. O entendimento do TST foi mudando, chegando ao ponto em que o TST achou entendeu que essa gestante estaria sendo prejudicada se encerrasse o vínculo de emprego dela em virtude do contrato a prazo determinado. Preferiu proteger a gestação, preferiu proteger o nascituro e a gestante, entendendo que nesse caso haveria a estabilidade. Outro exemplo que eu já vi acontecer também foi contrato temporário, tá? Já vi funcionária ser contratada por trabalho temporário e a empresa, e no decorrer do trabalho temporário, a funcionária engravidou
e a empresa achou por bem permanecer com ela, pelo menos um período de estabilidade. Você deve saber que estabilidade gestante é uma das espécies de estabilidade provisória. Aí, pessoal, você já percebeu essas três possibilidades de contrato a prazo determinado. Agora você precisa conhecer o contrato de trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente, pessoal, ele é, de certa forma, um contrato recente, um contrato novo. Por isso que nós temos que estudar essa espécie contratual. Examinador de OAB e examinador e banca de concurso público adora novidade. Ah, mas 2017 não é tão novidade assim não. De certa forma até não é, pessoal. Mas assim, comparado ao artigo 443, que é de 1943, 2017 está quentíssimo. É novidade sim. E ainda geram as suas dúvidas, porque ainda está sendo muito formulado, tem processos ainda que tramitam no Tribunal do Trabalho ligados a contrato intermitente, que nem chegaram ainda lá no TST, então ainda tem muitas dúvidas. E por ter essas dúvidas, acaba que é interessante para o examinador perguntar. Então é algo recente, é uma das grandes novidades, é um dos temas mais importantes e mais famosos da reforma trabalhista de 2017. Então nós temos que conhecer. Olha só, o contrato de trabalho intermitente, você precisa conhecer primeiro algumas características que você vai encontrar lá no artigo 443, parágrafo 3º. Quais são essas características? Mesmo sendo um contrato de trabalho intermitente, haverá a subordinação. Isso você precisa estar atento. Sempre vai haver a subordinação. Se não tiver subordinação, meu amigo, minha amiga, vamos combinar? É relação de emprego? Não é. É qualquer outra coisa que você possa falar. Mas se não tem subordinação, não tem relação empregatícia ali. Então sempre tem que ter a subordinação. Além disso, outra característica que você precisa conhecer do contrato de trabalho intermitente é o seguinte: o legislador ele usa essa expressão trabalho, prestação de serviço não contínuo. Não contínuo, porque a regra é a continuidade. Não falei? Não conversamos isso? Tanto da relação como da atividade realmente. Esse é o primeiro ponto. Só que o objetivo do contrato de trabalho intermitente é esse. É essa não continuidade. Ele não quer, porque muitas vezes, seja pela atividade da empresa, às vezes a empresa precisa de uma certa quantidade de funcionários em determinado momento, realiza aquela atividade específica e daqui a 3 semanas, 1 mês ou 2 meses, ele não vai mais precisar daquela quantidade. Ele começa precisando de 8 funcionários, termina, por exemplo, uma obra que ele estava ali atuando, prestando serviço, e quando termina aquela obra, ele não vai mais precisar daqueles 8 funcionários. Ele só vai precisar, por exemplo, de mais 3 ou 4 funcionários. Se ele precisar só de 4 funcionários, o que ele vai fazer? Ele vai precisar retirar aqueles 4 que estão em excesso, e os outros 4, ele vai ali colocar um numa obra, o outro em outra obra, o outro vai fazer alguma outra coisa. É a atividade ali exercida que vai caracterizar a necessidade ou não do contrato de trabalho intermitente. Até porque o empregador, ele não vai ficar pagando, não vai contratar uma pessoa para não trabalhar. Se não tem trabalho, se não tem atividade, se não tem obra, por exemplo, como eu estou dizendo aqui para vocês, não vai ter funcionário, gente. É simples assim. Esse é o primeiro ponto. E você percebe o seguinte: eu acabei de falar que não vai ter continuidade. O que eu quero dizer com isso? Que a própria lei fala
ela vai falar de alternância de período de atividade e período de inatividade. É muito comum que determinados funcionários eles já estejam acostumados com a empresa já esteja acostumada com ele, gostam do trabalho dele. Quando chegar no momento de necessidade, ela vai ligar. João, eu tenho uma obra em determinado local, vai durar 3 meses. Você quer trabalhar? Eu quero. O contrato de trabalho dele estará ativo durante 3 meses. Quando terminar aquela obra ali, vai parar ali, vai cessar aquela conversa e o contrato de trabalho dele vai ficar naquele momento inativo. Por uma semana, por um mês, por um pouco mais. Daqui a pouco, daqui a 1 mês e meio, surge outra obra. Oi fulano, oi João, tudo bem? Surgiu uma outra obra aqui. Quer trabalhar? Vem para cá. Momento ativo, momento inativo, momento ativo, momento inativo e por aí vai. Alternância entre atividade e inatividade. Essa é uma das características mais importantes do contrato de trabalho intermitente. Além disso, pessoal, vale o que está escrito. O contrato de trabalho intermitente, conforme determinação legal, tem que ser um contrato por escrito. Não pode verbal, não pode tácito, tem que ser por escrito. Já que nós estamos aqui no contrato de trabalho intermitente, vamos ver lá, por favor, pessoal, o artigo 452A. Ele é um artigo mais específico do contrato de trabalho intermitente. Ele dá ali características importantes dessa espécie contratual. Ele vai dizer ali, por exemplo, que o empregador ele tem 3 dias corridos para convocar o empregado. Vai falar também nesse artigo que o prazo de resposta para o empregado responder àquela convocação é de 1 dia corrido. Se ele não responder, vai ser entendido que ele renunciou àquela convocação. Por isso que é bom você dar uma lida lá. Além disso, pessoal, o próprio artigo 452A da CLT, ele fala, findo, encerrado o contrato de trabalho intermitente, quando terminar aquela prestação de serviço ali, o que vai acontecer? Serão pagas as verbas rescisórias daquele momento ali, daquela prestação de serviço. É a remuneração, que é o salário, os seus consecutários legais, férias, provavelmente proporcional, acrescido do terço constitucional, 13º proporcional também, descanso semanal remunerado e os adicionais legais. Por exemplo, se tinha trabalho noturno, vai ter que receber trabalho noturno. Se tinha hora extra, tem que pagar também hora extra. Se tinha periculosidade e insalubridade, tem que pagar esses 2 adicionais. Tudo bem, pessoal? Entenderam essas explicações sobre contrato de trabalho intermitente, sobre contrato de trabalho a prazo determinado, indeterminado de suas espécies? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.